programa Fala Sério tá de volta essa semana para conversar um pouco sobre qualidade de vida, para conversar um pouco sobre o que a gente fazer nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão agoniado, esse mundo que só falta desesperar todos nós. Isso tem tentado desesperar. E aí uma das alternativas para isso é primeiro se encontrar, mas isso eu não tenho propriedade para falar. Estamos aqui com um entrevistado nosso para falar sobre o projeto Arte de Viver. Estamos aqui com o nosso bispo, indicado não bispo evangélico, mas o sobrenome bispo. Veio representando a Arte de Viver também, porque nosso querido Murilo Nunes nos sensibilizou sobre o projeto magnífico, lindíssimo, que transforma a vida das pessoas. Querido, seja bem-vindo ao nosso programa Fala Sério. É um programa que fala sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre cultura, sobre religião, enfim, sobre todos os assuntos que pautam a nossa ordem do dia nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo tão turbulento. Então seja bem-vindo. De antemão, muito obrigado mesmo. Eu digo que esses caminhos, né, cada vez mais, quando a gente vai arriscando um pouquinho mais, a gente vai conhecendo pessoas cada vez mais interessantes, né, na vida da gente. Eu acho que o Murilo foi um grande amigo meu e através dele acabei tendo essa oportunidade de estar aqui, primeira vez. Nossa. Mas aqui não tem a primeira vez, né? Aqui é o seguinte, é um bate-papo que a gente tem em sua casa, ou na minha casa, ou na casa de Murilo, ou na casa de Oswaldo Lira, meu amigo, meu irmão, que a vida me deu de presente, que é o primo de Murilo e que é meu irmão de coração. Lira, beijão no seu coração. É uma das fontes que eu bebo para tentar fazer um milésimo do que ele faz no jornalismo, na comunicação como um todo, porque jornalista não sou, mas para tentar propagar essa informação da melhor forma possível. Mas nos conte aí, o que é o projeto Arte de Viver? Então, Celso, há 5 anos atrás eu tinha ouvido começar a falar sobre o movimento aqui da Arte de Viver, aqui em Salvador, né? Na época eu estava fazendo uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, já tinha meu negócio. Sou engenheiro civil. Por formação sou engenheiro civil, né? Mas hoje eu atuo no ramo de incorporação imobiliária. Né? Então, eu dizia que naquela época já tinha aquela estatística de que todo engenheiro morreria aos 40 anos de idade de infarto no miocárdio. Né? Porque a gente lida com muito estresse, né? Não é só lidando com a mão de obra, mas às vezes todas as incertezas do mercado e tudo mais. E naquela época, uma frase que eu usava muito é: eu não tenho mais tempo para nada, né? Mas 24 horas do meu dia estava cheio com todos os projetos que eu tinha. E aí alguns amigos meus já tinham feito alguns cursos da Arte de Viver, já tinha comentado alguma coisa sobre respiração, meditação, qualidade de vida. Mas para mim aquilo ainda era um pouco distante, sabe? Eu sempre olhei a tudo isso que era voltado a essa parte de meio que holística, né? Que engenheiro adora essa palavra. Não, isso aí é muito, muito holístico para mim. Mas alguns amigos meus já tinham feito esses cursos, já tinham começado a inserir algumas práticas no dia a dia. E eu vi essa diferença neles, né? E aí me surgiu aquela dúvida de, eu quero Viu essa diferença de comportamento? Principalmente, Celcinho, de comportamento. Legal. Sabe? Como eles começavam a lidar com algumas coisas de uma forma diferente, alguns problemas de uma forma um pouco mais leve, mais branda, né? E eu cheguei, eu quero ver como é que isso funciona. E aí eu tive essa experiência 5 anos atrás, né? Fiz um dos cursos da Arte de Viver e aprendi as técnicas de respiração que eles ensinam. E aí me encantei, sabe? E eu gosto muito de falar que quando a gente tem alguma coisa que a gente gosta mesmo, né? Quando a gente descobre alguma coisa que a gente gosta, que encanta a gente, o primeiro reflexo é compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Verdade, verdade. E aí pronto, aí de lá pra cá eu me envolvi, estudei um pouco mais, né? Me envolvi com os projetos da Arte de Viver aqui, com o trabalho voluntário que ele tem feito aqui em Salvador, estudei um pouquinho mais também. E aí nesse caminho eu acabei entrando também como facilitador. E aí hoje, sempre que eu tenho um tempinho de qualidade na minha rotina de trabalho, sabe? Aí eu encontro um viés para poder compartilhar isso com os outros, sabe? Pronto, então se a gente pudesse, assim, passar essa informação para quem está em casa, ao invés de ir no Google pesquisar, tá pesquisando aqui no Fala Sério, o que a gente poderia definir da arte de viver? O que seria a arte de viver? A arte de viver hoje, no mundo inteiro, ele é um pretexto para que, através da organização de pessoas que compartilham desse mesmo conhecimento, que a gente possa cada vez mais contribuir com as pessoas.
Por exemplo, a arte viver foi criada na Índia, né, por um líder humanitário chamado Sri Ravi Shankar. Então hoje ele viaja o mundo inteiro divulgando como a gente pode inserir a respiração na rotina do nosso dia a dia. Coisa de 25, 30 minutos no seu dia, na sua rotina, em que a gente pode ter todos os benefícios de uma técnica onde a gente pode ter um pouco mais de foco, um pouco mais de entusiasmo e ter um pouquinho mais de silêncio, sabe? Eu gosto muito de fazer essa analogia do que como a gente... Hoje, o modus operandi que a gente tem. Perfeito. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás talvez, você ter um celular era status, era o luxo, né? E o que aconteceu? Hoje em dia, se eu pergunto para qualquer jovem, para qualquer adolescente, meu querido, quantos celulares você tem? É 3, 4. Verdade, Hoje, verdade. em 20 anos, a gente esqueceu como se desconectar. Como descansar a nossa mente. 24 horas conectado, seu senhor. E eu dou palestras às vezes em escolas e às vezes até para pessoas mais velhas também. E vejo que esse é o mal do momento, que é o estresse. Como a gente tem a presença do estresse cada vez mais em todas as faixas etárias, desde crianças até as pessoas mais velhas. Então a gente fica conectado 24 horas e perdeu essa habilidade de descansar, sabe? De você realmente se desconectar para poder conectar melhor. Então a arte de viver hoje cada vez mais tem trabalhado com isso. Como a gente pode inserir alguns hábitos na rotina normal? Você não precisa virar um zen budista, sabe? Se isolar numa montanha para entender o que é qualidade de vida, o que é inserir um pouco da meditação na sua rotina, o que é cuidar e observar a sua alimentação, sabe? E principalmente se conectar com pessoas. Como é que eu, que tô assistindo vocês dois aí, esse Celcinho e esse Bispo, posso fazer em casa? Porque eu não quero estar lá numa organização para estar fazendo isso. Do ponto de vista da respiração, pode dar alguma dica? Então, o mais interessante é perceber como a respiração funciona no nosso sistema. Existe um link direto do nosso corpo com a nossa mente. E esse link é a respiração. Por exemplo, quando a gente está com raiva, normalmente como é que nossa respiração fica? Um pouco mais ofegante. Ou então quando a gente toma um susto, trava. Então quando a gente está apaixonado, né? Algumas pessoas ainda lembram. Ave Maria, não. Eu mesmo vivo apaixonado, tenho 5 anos e meses apaixonado. Aí a respiração é a melhor possível, aquela respiração de... Então, existe esse link. E 4 anos e pouco apaixonado por minha equipe da TV Pelourinho, de meu Ramonzinho, porque ela levantou a mão cobrando nosso horário, de meu Marcinho, Xandinho, Daniel, Marcinho, Ricardinho, Andreax, enfim, toda essa turma maravilhosa. Aí a minha respiração, quando eu encontro eles, é a melhor possível. Então já lhe exemplifiquei como é a respiração. Perfeito. Então, quando o seu corpo está relaxado, você tem um padrão de respiração. Né? Para cada tipo de emoção que normalmente você tem, existe um padrão específico de respiração. Né? E isso é involuntário. Você pode usar a respiração no caminho inverso. Através da respiração, você pode controlar um pouco mais dessas oscilações que normalmente a nossa mente tem. Se você for ver, sempre que você leva a sua mente em coisas que aconteceram já, situações, não precisa ser muito longas não, situações que já aconteceram, que aconteceram há pouco tempo, que tipo de emoções normalmente estão associadas? Normalmente a gente liga com emoções como arrependimento, como culpa, né? Eu fico, poxa, por que eu fiz aquilo? Poxa, por que eu deixei aquilo acontecer? Né? E quando a gente leva a nossa mente para isso, naturalmente essas emoções aparecem aqui no nosso corpo. E o que Falar em emoção aparecer aqui no nosso corpo, já apareceu aqui o segundo sinal para nosso intervalo. A gente vai voltar com esse processo da respiração no segundo bloco, pode ser? Tranquilo. Então já a gente volta, fiquem aí aproveitando já para respirar com calma, que rapidinho a gente chega. Calma. Já a gente volta.
Nosso programa está de volta nesse segundo bloco com uma conversa interessantíssima que é sobre qualidade de vida, e um dos pontos que se identifica para a qualidade de vida está também na respiração, dentre outros, como alimentação, exercício físico, palavras minhas, o detox dessas redes sociais, desses equipamentos, desses instrumentos eletrônicos, tecnológicos que estão facilitando o mundo, mas que estão também destruindo as relações humanas. E Bispo estava conversando conosco no primeiro bloco, e a gente deu uma paradazinha para chamar o intervalo sobre essa questão da respiração, não é isso, Bispo? Exatamente. A gente estava falando basicamente sobre como nossa mente opera, né? Então, quando a gente... Em cada momento a nossa mente está oscilando. É muito difícil aquilo que a gente estava falando sobre a presença, né? O que é a presença? A presença é você estar 100% naquele momento, nesse momento de agora que a gente está aqui. Né? Eu posso estar aqui nesse momento e minha mente está lá atrás. Poxa, será que eu fechei o carro? Será que eu desliguei o fogão? Né? E quando a minha mente fica nesse modo oscilando entre passado, futuro, eu oscilo também em cima dessas emoções. Sempre que a gente lembra em coisas do passado, algumas emoções estão associadas. Por exemplo, nostalgia. Era bem melhor antes do que agora. Né? Puxa, era tão bom naquela época, mas agora... Ou então, como eu estava falando, aqueles sentimentos como, às vezes, arrependimento, né? Poxa, por que eu deixei aquilo acontecer? E nosso corpo é que nem uma fábrica, uma indústria petroquímica, né? Gera uma química aqui dentro. E essa química gera um estresse. Por exemplo, quando a gente leva a nossa mente para coisas que ainda vão acontecer no dia a dia. Normalmente, você fica com aquele sentimento de expectativa, ansiedade, que hoje é o mal dos jovens, sabe? Principalmente nessa fase agora de vestibular, de faculdade, o que será que vai acontecer no meu futuro, né? Essa oscilação da nossa mente entre passado, futuro, é oscilar entre essas emoções. Oscilar entre essas emoções é oscilar essa química no nosso corpo. E isso é um estresse. E aí, como é que eu faço? Eu em casa, no meu dia a dia, tenho um intervalozinho ou tenho um tempinho a mais para ficar em casa, para depois ir trabalhar ou fazer qualquer outra coisa? Poderia dar alguma dica assim, o que é que eu poderia fazer? O primeiro passo seria você tomar uma consciência de que é muito importante você estar com sua mente no momento presente. Como fazer isso, né? A gente fala que você pode ter 4 cuidados básicos no dia a dia. O primeiro deles é o seu sono. Você descansar com qualidade. A gente esqueceu como é que se dorme hoje em dia, né? Às vezes a gente deita na cama, tá em cima da sua cama e você está conectado ali. E sua mente, o que acontece é que você demora em torno de 2 horas para se desconectar daquela atividade que você está fazendo. Então, você vê relatos de muitos jovens, de pessoas até mesmo que têm uma qualidade de vida boa, mas que não têm um sono de qualidade. Então, voltar a realmente valorizar esses 4 aspectos da vida, que é um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, uma mente de qualidade e usar a respiração linkando todos esses itens. É o que a gente chama de energia do nosso corpo. Então, o primeiro deles seria o sono. Você realmente voltar a tomar cuidado com o seu sono, na dosagem correta. Segundo, a alimentação, né? A gente esquece que existe um impacto direto a curto, médio e longo prazo que a alimentação gera no nosso corpo. A curto prazo, às vezes é uma indigestão. Comi muito, não vou conseguir descansar. Comi pouco, fico estressado. Mas a longo prazo, o que acontece é que, às vezes, a nossa dieta não está pautada no que a gente realmente quer fazer na nossa vida. A gente esquece que a alimentação é uma ferramenta para que a gente tenha energia no nosso corpo. A gente acaba lidando com a alimentação simplesmente pelo paladar. E a gente se entope, às vezes, de alimentos que não trazem realmente os nutrientes que a gente precisa, mas sim só sacia a gente fala, né, a febrilidade da língua, aquela vontade de só sentir o gosto, né? Então, esse cuidado com a alimentação, Celcinho, é um aspecto que a cultura ocidental não estuda muito como ela interfere diretamente, não só no nosso corpo, mas na nossa mente. Hoje você vê cada vez mais quem estuda para concursos, né? A primeira indicação que a gente fala, reduza muito o seu consumo de açúcar, porque esse consumo de açúcar estimula cada vez mais a sua ansiedade.
E às vezes eu escuto Boa jovens... dica, boa dica, boa dica. Eu escuto jovens que falam, cara, eu não consigo, eu sou muito ansioso, né? Mas às vezes ele não associa que essa ansiedade às vezes está ligada diretamente ao tipo de dieta que ela tem, né? Perfeito. E um outro aspecto seria como manter a sua mente com qualidade. Que seria o quê? A gente normalmente, né, não dá um tempo de silêncio para nossa mente. Até mesmo quando a gente vai descansar, a gente vai entrar num, sei lá, um videogame, ou vai assistir televisão. Ah, eu vou descansar. Aí liga para assistir um programa, alguma coisa. Naquele momento, a sua mente ainda está operando. Legal. E isso, a gente não toma consciência de que naquele momento a gente está fazendo um esforço também. Nosso corpo não está relaxando. E aí entra a meditação, né? A meditação é um momento de silêncio que você dá para você, em que você se desconecta um pouco de tanta informação, para que depois você possa se conectar melhor, né? Mas existe aquele estigma, né? Ah, a única pessoa que pode meditar é o Zen, é o cara que faz yoga a vida toda, eu preciso ir para uma montanha para isso. Uhum. É muito difícil hoje, dentro da cultura ocidental que a gente tem, entender como seria a meditação no dia a dia. Aí vem a respiração. Porque a respiração, através de algumas práticas, algumas técnicas de respiração, você pode chegar ao estado meditativo um pouco mais rápido. Antes eu lhe perguntei como é que eu poderia fazer assistindo esse programa com vocês dois, com o Bispo e com o Celcinho, sem precisar ir na arte de viver. E eu querendo ir na arte de viver, como é que eu encontro? Primeiro, aí eu vou ter que ir no Google. Né? Mas, já pegando destrinchado, tem fanpage? Sim, tem. Hoje, como é uma coisa tão boa, cada vez mais eu vejo as pessoas compartilhando, né? Pessoas como o Murilo também, que é um grande amigo meu. Então você pode entrar no site da Arte de Viver, que é www.artedeviver.org.br. Presta atenção, substituindo aí com pelo org. www.artedeviver.org.br, não .com.br. Perfeito. Lá no site tem muitas informações, né? É uma rede que